Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Ezequiel, capítulos 40 a 42. Quero começar dizendo o próprio verso número 1, uma informação muito legal. No início do 25º ano do nosso cativeiro. Então, 25 anos depois de estarem cativos na Babilônia, é que essa profecia é dada a Ezequiel. Quando a gente lê aqui o livro de Ezequiel e uma profecia logo após a outra, a gente até acha que isso se deu no mesmo dia. Em uma semana receberam todas essas profecias, não. De uma para outra levou dias, meses, anos, décadas. No caso, essa profecia da restauração do santuário, 25 anos depois, Deus então manifesta a sua vontade e o que vai acontecer no futuro para Ezequiel. A tal ponto, diz o verso número 2, que me levou em visões de Deus à terra de Israel. Essa visão que Deus deu da restauração do templo, do santuário, Deus inclusive leva em visão o próprio profeta na nação em loco geográfica, na nação Israel. E lá ele vê um anjo. E esse anjo, diz o verso número 3, que tinha a aparência de uma pessoa como aparência de bronze. Olha que coisa interessante, isso então diz respeito a ser um anjo. E Deus vai dar detalhes dessa restauração então do santuário, do templo, essa restauração do templo, como diz o verso número 5, da soleira no verso número 7, vai dando detalhes das salas, como diz o verso 10, 11 e 13 das portas, pilares no 14, o pátio, verso número 17, no verso 18, a restauração dos pavimentos, das janelas no 22, do pórtico no 30, do pátio interior no 32. Inclusive, essa restauração diz respeito ao templo lá em Jerusalém, não ao reino milenar, né? E a Nova Jerusalém. Por quê? Porque no verso número 38 fala sobre holocaustos. E você sabe que desde a vinda de Jesus Cristo não se faz mais sacrifício. Que desde a vinda de Cristo ele foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. A partir dele os nossos pecados são perdoados e não precisa mais sacrificar sangue inocente, porque o sangue perfeito de Cristo já foi derramado por nós na cruz do Calvário. Então essa é uma característica que fala dessa restauração do templo daquela época em loco e não necessariamente do templo que vai ser reconstruído na tribulação, na grande tribulação, né? Mas não vai ter sacrifício algum, tá bem? No capítulo número 41, vai continuar falando sobre esse templo restaurado e agora o santuário, né? O lugar santo, né? O templo como um todo, o pátio externo, o pátio interno, o pátio que as mulheres poderiam entrar, no outro só os homens, onde ficava a pia, o altar de sacrifício, mas a partir de agora, o capítulo 41 é o do santuário, tá bom? Onde era aquele o santo lugar e o santo dos santos, onde ficava a arca. Então vai falar sobre essa restauração disso, o santuário interno. Verso número 4, este é o lugar santíssimo, né? Sobre as suas salas, né? Que ficavam ali alocadas, grudadas nesse santo lugar, o interno e o santo dos santos. Olha que coisa interessante, diz o verso número 4, a restauração do lugar interno, do santuário interno, do santo dos santos. Este é o lugar santíssimo, ou seja, a santidade de Deus é um tema central da Bíblia. Então, por que você fica pensando, puxa, porque você pode pensar, por que tudo isso se eu não sou judeu? Por que as Escrituras declaram isso de forma tão detalhada, esmiuçada, essa restauração do templo e do santuário? Porque santidade é um tema central da Bíblia. E talvez você pergunte, por que santidade é um tema central da Bíblia? Porque nós servimos a um Deus que é santo, santo, santo. Então, quando Deus ele gasta tempo falando sobre a restauração do templo, do santuário nesses próximos 9 capítulos, do capítulo número 40 ao capítulo número 49, a gente precisa entender que isso é tema central, que tem a ver com Ele, tem a forma como nós nos relacionamos com Ele, que Ele deseja a santidade nossa e que Ele é um Deus santo. Então a gente precisa entender essas coisas. Você vai perceber também que no capítulo 40 ao capítulo número 49, o tema é um só, a restauração tanto do templo quanto do santuário. Por quê? Porque Deus estava mostrando para Israel que a vida da nação de Israel, o estilo de vida do povo de Israel, da nação de Israel, é onde o templo de Deus é um lugar central. Onde o santuário, o templo, tem o centro da vida da nação do povo de Israel. E isso é tema para mim e para você também. Deus, através desses capítulos, está mostrando para nós
embora é uma palavra ou outra que a gente, ou diversas palavras, né, que a gente às vezes não entende, porque a gente não faz parte dessa cultura, nós somos brasileiros, mas o que a gente pode trazer para a nossa vida aqui, Deus precisa ser a parte central da nossa vida e do nosso estilo de vida. Assim como para Israel o templo era o centro, e a nação de Israel vivia de tal forma, onde que girava em torno do templo e do santuário, a nossa vida precisa girar em torno de Deus. Deus precisa ser nossa prioridade máxima. É isso que Ele está querendo mostrar para mim e para você, e é isso que, lendo o livro de Ezequiel, eu e você precisamos ter a certeza. Talvez você fique um pouco confuso com algumas palavras que soleira, né, o número de côvados, distanciamento, quadrado ou não, mas sabe de uma coisa, eu e você temos que ter o nosso estilo de vida onde que Jesus é o centro das nossas vidas, onde ela é a nossa prioridade máxima. E o capítulo número 42, por fim, é a restauração do templo e das salas sagradas. E uma dessas salas, inclusive, que era usado para que os sacerdotes comessem, e outras eram usadas para que eles trocassem roupa, né? Como se fossem umas espécies de banheiro, né? Se é assim que eu posso dizer, né? E inclusive, por que trocar roupa? Diz ali o verso número 13, então ele me disse, as salas do lado norte e as do lado sul, do capítulo 42. Que estão em frente ao lugar separado são salas sagradas. Olha que interessante, salas sagradas, onde os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas santíssimas. Ali porão as coisas santíssimas, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o pátio, mas porão ali as vestes com as quais ministram, pois elas são santas, e vestirão outras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Olha que coisa mais interessante. Por que Deus está falando sobre isso? Deus está dizendo que ali, nesse colado ao santuário, tem salas sagradas para que eles comessem, porque aquelas comidas são santas, não pode comer de qualquer jeito, porque foram base de oferta da população, e parte das ofertas ficaria para os sacerdotes, para alimento, para sustento dos sacerdotes e levitas, e parte também era salas para que eles trocassem as roupas, porque uma roupa era a roupa que eles usavam para ministrar, e oferecer os sacrifícios a Deus que recebiam do povo, e eles tinham que trocar a roupa, colocar assim uma roupa meio que paisana, assim que eu posso dizer, para então sair do santo lugar, do santuário e se encontrar com o povo, e estar no meio de Israel. Por que Deus está falando sobre isso no capítulo número 42? Porque existe uma forma de se chegar diante desse Deus santo. Não é de qualquer jeito e não é de forma comum. Mas é com zelo, é com importância, é com pureza de coração. Quando vão ter até salas para se comer adequadamente, e salas para tocar a roupa, porque há roupas específicas para chegar diante de Deus e roupas que são consagradas aos olhos de Deus santas. Você entende que a gente não pode chegar diante de Deus de qualquer jeito? Você entende que a pureza do nosso coração e a forma como nós chegamos diante de Deus, o nosso coração é muito importante, como a gente se chega diante de Deus para orar, para ler a Bíblia, para ir para o culto, para a igreja? Não é de qualquer jeito. Por quê, pastor? Porque nós servimos a um Deus santo. Pense nisso, deixe isso encher teu coração e ore acerca dessas coisas. Nós servimos a um Deus maravilhoso, santo, santo, santo.